A paz do Senhor, meus queridos irmãos, aqui é o evangelista Wanderley Marques, do setor, faço parte da congregação do Jardim Esmeralda, setor do Mapim, tendo como pastor Daniel Vandi, e nosso aqui é mais uma pré-aula que estamos realizando para a glória e honra do nome do Senhor. Você é o nosso convidado a estar conosco e aprendemos a palavra de Deus junto e inteirar daquilo que Deus tem para nós nesta pré-aula, que é a lição de número 4, que nós vamos tratar do assunto concernente aos dons de poder. Nós estamos estudando durante esse trimestre concernente aos dons do Espírito Santo, e dessa feita estamos falando sobre o dom de poder. Fica conosco, assiste essa aula. Deus tem uma bênção para a sua vida, Deus tem uma bênção para a sua família e vai acrescentar mais algum conhecimento no seu conhecimento, tá? A nossa lição é a 25 de abril de 2021, lição de número 4. O textuário vai dizer assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Essa foi uma fala do apóstolo Paulo, que escrevendo aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, o verso 4 e 5, quando ele expressa para os Coríntios que a pregação dele aos Coríntios não estava baseada ou consistia em palavras de sabedoria, mas estava baseada numa demonstração do Espírito de poder. O que faz a diferença na nossa pregação, na nossa palavra, nos nossos ensinos, não é o nosso conhecimento secular, não é a nossa sabedoria, mas é a unção ou poder do Espírito Santo sobre a nossa vida, que traz peso sobre as nossas palavras, que nós, ao pregarmos a palavra do Senhor ou ensinarmos, consegue convencer as pessoas a aceitar a Jesus como Salvador, ou algumas pessoas trazer mudança de vida nas pessoas, e as pessoas percebem que há um poder diferente. O Senhor Jesus, durante o seu ministério, e quando ele pregava, algumas pessoas testificavam e diziam: mas como a palavra dele é diferente? Porque consistia em poder, tinha autoridade, mexia com o sentimento das pessoas, dentro das pessoas, trazia mudança. E as nossas pregações consistem em poder do Espírito Santo. A verdade prática vai dizer assim: o dom de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida de cada crente. Porque há ocasiões, há período de tempo, há um determinado tempo que precisa de algo sobrenatural, que nós vamos falar dentro da nossa lição. Aí nós precisamos do dom de poder para executar tal obra e deixar que o nome do Senhor seja glorificado. Porque Deus nos outorgou os dons espirituais não com finalidade de nos promover ou de nos criarmos status, mas os dons espirituais, os dons do Espírito Santo foi nos concedido para nós realizarmos a obra de Deus na terra e avançarmos o reino do Senhor enquanto nós estivermos aqui. A igreja vai depender dos dons espirituais, não para se promover, para nós criarmos status, para nós nos gloriarmos daquilo que nós temos. Não, mas é para glorificar o nome do Senhor e expandir o reino do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho pregado na terra. O nosso textuário
ou a nossa leitura bíblica em classe, ela está em 1 Coríntios 12, 4, 9 e 11, que dizem assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e outro pelo mesmo Espírito a fé, e outro pelo mesmo Espírito o dom de curar, e outro a operação de maravilha, e outra profecia, e outro dom de discernir os espíritos, e a outra variedade de língua, e a outro a interpretação das línguas, mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Olha, os dons espirituais, os dons do Espírito, ele é nos dado uma concessão. Nós somos usados pelos dons do Espírito para a unidade da igreja. O Espírito é um só, mas ele usa cada pessoa da maneira que ele quer, no dom que ele vê que precisa ou que ele deseja outorgar ao crente. Então, nós não vamos encontrar uma pessoa com todos os dons do Espírito, porque os dons do Espírito, a finalidade é trazer unidade à igreja. E essa unidade, com isso, um profetiza e outro interpreta, um tem o dom da palavra e outro tem o dom da fé, e assim por adiante. Então, nesta lição, nós vamos aprender sobre os dons de poder. E os dons de poder, eles são classificados em 3, que é o dom de fé, o dom de curar e o dom de operar maravilha. Fica conosco, Deus tem algo para a sua vida nesta aula. Deus tem algo para o seu coração, Deus tem algo para a sua vida e Deus te abençoe. Então, se Deus te usa em um dom espiritual, se Deus te usa em um dom do Espírito, não se glorie disso. Não precisa ficar se achando tal, porque o dom não é seu, o dom é do Espírito Santo, mas ele agradou de te usar. Não é para te promover, mas é para glorificar o nome do Senhor através da sua vida. Da nossa lição, a nossa introdução da nossa lição vai dizer assim: o ministério terreno de Jesus foi marcado por inúmeros milagres, principalmente cura. A história eclesiástica comprova que a igreja do primeiro século também operou maravilhas no poder do Espírito Santo. Entre os primeiros cristãos sobrejava os dons de poder. Se Jesus não mudou e os dons espirituais são para a igreja de hoje, por que atualmente não vemos manifestações dos dons de poder em nosso ambiente com mais frequência? Será falta de conhecimento a respeito do assunto? Ou será por causa do mau uso que alguns fazem das dádivas divinas? Nesta lição estudaremos a respeito dos dons de poder. Veremos como eles são necessários para a vida da igreja. Se você deseja recebê-lo ou usá-lo para a glória do nome do Senhor, proporcionando a edificação da igreja, busque-os com fé em oração. Meus queridos, no ministério de Jesus, ele foi muito usado nos dons de poder, ressuscitando mortos, curando os enfermos e multiplicando o pão, o peixe e operando muitas maravilhas. A igreja, após a morte do Senhor Jesus e a sua ressurreição e a sua ascensão ao céu, a igreja continuou, permaneceu realizando grandes maravilhas, acontecendo grandes maravilhas através da igreja. Pedro e João estavam chegando ao templo para orar, havia um mendigo, alguém pedindo esmola na porta do templo, alguém que necessitava ficava ali pedindo. E quando Pedro e João chegam, ele diz: olha, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E no mesmo instante o homem levantou
e saiu saltando para dentro do templo, glorificando a Deus. Mas isso não fez Pedro maior do que os outros, não fez João melhor do que ninguém. Eles continuaram os mesmos homens, sempre servindo a Deus. E por que não acontece tanto hoje? Porque hoje, nós, muitas das vezes, algumas pessoas têm usado os dons de Deus para se auto-promover de forma errada. E muitos não têm buscado. Muitos não têm interesse de buscar os dons espirituais. Irmãos, nós precisamos de buscar, nós precisamos de muito poder, de muita autoridade no momento em que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo em plena pandemia, nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja na terra, onde nós temos que realizar a palavra, nós temos que realizar a obra de Deus. E com palavra, com poder, nós pregarmos a nossa palavra, pregarmos a palavra de Deus com autoridade e poder, repreendemos as enfermidades, repreender os demônios, repreender todo o mal e ver as maravilhas de Deus acontecendo através das nossas vidas. Mas para isso nós precisamos buscar com fé, em oração, acreditando que Deus pode nos usar nesses momentos, dos últimos momentos da igreja na terra. Deus pode nos usar. Então vamos lá. Nós temos no nosso primeiro ponto o dom da fé. Um dom, o Espírito Santo usando como dom da fé. Quando se fala de fé, nós temos, como possamos dizer, nós temos várias classificações de fé na Bíblia Sagrada. Nós temos fé natural, que é a pessoa sem conhecer a Deus, sem aceitar a Jesus, ele acredita que existe Deus, sem ele conhecer a Bíblia Sagrada, sem minuciar a palavra de Deus, ele conhece, ele tem fé que existe Deus. Muitas pessoas morreram sem nenhum conhecimento bíblico, mas eles temiam a Deus, deixavam de fazer muitas coisas porque eles acreditavam que existe um Deus. Então isso é fé natural, isso aí é uma fé que nós nascemos com ela, nós acreditamos, e é uma fé que as pessoas têm, essa é fé natural. Aí vem a fé salvífica, que é as pessoas que nós aceitamos a Jesus e acreditamos que o Senhor perdoou os nossos pecados e escreveu o nosso nome no livro da vida, e nós temos o direito de vida eterna no céu. Então isso é uma fé salvífica, que nós alcançamos a salvação pela fé. Aí, mas e a fé como dom, que é operar coisas miraculosas, algo sobrenatural em momentos difíceis que nós enfrentamos, e Deus nos concede o dom da fé e nós realizamos aquilo que precisamos realizar para a obra de Deus. Só um exemplo. Quando Moisés tira o povo do Egito, eles vão atravessar o Mar Vermelho. Quando eles chegam à beira do mar, montanha do lado, e o exército vem imprensando atrás, querendo matar, prender, voltar eles para trás. Aí aí vem o dom da fé. Moisés olha para o povo e diz: olha, aquietai, fica tranquilo, na minha linguagem, porque vede o grande livramento que Deus tem preparado para vós. Vede o grande livramento. Ele não estava vendo nada, mas ele acreditava que o livramento vinha de Deus. Isso é fé, é um dom de fé. Nós temos também um outro exemplo, Josué, que estava guerreando, e quando ele estava em pleno auge da guerra, e ele não podia parar a guerra, e o dia estava terminando. Se terminasse o dia e chegasse a noite, os adversários iam correr e esconder. Então Josué faz uma oração, e esta oração que ele faz, que na crença dele era o sol que girava e a lua, né? Não vamos discutir esse assunto, mas aí ele faz uma oração pedindo de Deus, né, que Deus parasse o sol e a lua, e o dia acrescentasse e ficasse mais longo, porque eles precisavam vencer a guerra. E o sol parou e a lua deteve, e eles venceram a guerra. Isso é dom de fé. Então você pode, através do Espírito Santo, ter o dom de fé
e realizar algo sobrenatural para a glória de Deus na terra enquanto nós estivermos aqui, né? Então existem inúmeros testemunhos. Existem inúmeros testemunhos de pessoas que foram usadas por Deus, pelo dom da fé, e alcançaram vitória nas suas batalhas. Então, basta você pedir, basta você buscar, e Deus tem para te conceder. Aí a gente vem o dom de curar. O que são dom de cura? Esse é o escritor que vai dizer. São um recurso de caráter sobrenatural para atuar na cura de qualquer tipo de enfermidade. Por isso a expressão está no plural. Deus é quem cura. Ele concede os dons, segundo o conselho da sua vontade, sabedoria e no momento certo. No Antigo Testamento, o Todo-Poderoso se manifestou ao povo de Israel como Jeová Rafá, o Deus que cura. A concessão desses dons à igreja deve-se necessidade do evangelho ser anunciado com uma mensagem poderosa aos crentes que outrora não tinham fé, mas agora passou a crer no evangelho, arrependendo dos seus pecados. E através do dom de curar, Deus ainda cura. Aí alguém poderia me perguntar, mas por que existem tantas enfermidades? Mas depende da fé. Deus ainda cura, Deus ainda usa, né, as pessoas, e colocamos as mãos sobre os enfermos, e o Senhor tem curado as enfermidades. Mas nós queremos, as pessoas no nosso tempo presente, eles querem manipular o trabalho de Deus, enquanto que Deus não tem dia e não tem hora para realizar o milagre na vida de quem quer que seja. Mas aí nós criamos, né, as igrejas hoje, né, a segunda da cura, a terça da libertação, a quarta, não sei, do milagre financeiro, e assim por adiante. Cada dia é uma operação diferente. E Deus não age dessa forma. Deus cura na segunda, Deus cura na terça, Deus cura na quarta, na quinta, sexta, no sábado, no domingo, em qualquer lugar. Basta nós sermos usados por Ele, temos fé e acreditarmos que Ele cura, e estender a mão sobre o enfermo, e o Senhor vai curar. Quantas pessoas já foram curadas de câncer? Porque o câncer, HIV, o Covid, eles é um desafio ainda para a medicina. Essas doenças ainda é um desafio para a medicina. Mas para o nosso Deus é como nada, porque Ele cura. Quantas pessoas existem no nosso meio que foram curadas de câncer? Algumas pessoas foram curadas do HIV, outras pessoas foram curadas de várias outras enfermidades, porque não existe aquela questão, o Deus que cura o câncer é o mesmo Deus que cura uma dor de cabeça. Louvado e exaltado o nome do Senhor. É o mesmo Deus que cura da depressão, da ansiedade. Basta nós acreditarmos e confiarmos que Ele vai conceder a cura a quem quer que seja que precisa. Porque o Senhor Jesus, ao morrer na cruz do Calvário, Isaías escreveu que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Mas aí, Deus nos resgatou da nossa vã maneira de viver. Mas enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos enfrentar as intempéries dessa vida. O nosso corpo está sujeito às fragilidades de um corpo natural, de uma vida normal aqui na terra. Então é normal, não é nada estranho um crente morrer de câncer, não é nada estranho um crente morrer de Covid, não é nada estranho o crente morrer de qualquer uma outra enfermidade, porque nós somos sujeitos a essas enfermidades, porque o nosso corpo, a nossa vida ainda estamos aqui na terra. Só não seremos mais sujeitos às enfermidades quando o Senhor nos resgatar, nos redimir eternamente para a eternidade. Nós estivemos para sempre com o Senhor.
Aí não haverá mais enfermidade, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais sofrimento. Mas enquanto nós estivermos aqui, alguns vão enfrentar, né, a pressão alta, colesterol, e muitas outras enfermidades, né, que inúmeras consequências do nosso viver aqui. Algumas enfermidades são consequências da nossa má alimentação, da nossa má postura, da nossa forma de viver. Então, enquanto nós estivermos aqui, vamos enfrentar as enfermidades. Mas certo é que o Senhor Jesus tem poder para curar todas essas enfermidades enquanto nós estivermos aqui. Então, creia, Deus tem poder para curar as enfermidades. Mas não questione se você está enfermo e Jesus não curou. Porque Ele é soberano, Deus é soberano. Ele cura, mas se Ele não curou, não fica triste, não fique bravo, não deixe Jesus. Porque esse corpo, ele é mortal, mas nós vamos nos revestir de um corpo glorioso quando o Senhor Jesus nos arrebatar. E esse corpo que nós vamos receber não terá mais enfermidade, nós não enfrentaremos mais essas enfermidades, essas dificuldades que a gente enfrenta aqui, né? Cansaço, falta de ar, gripe, dor de cabeça, febre, câncer, HIV, né? Covid e outras enfermidades que existem por aí. Então, enquanto nós estivermos aqui, nós somos sujeitos a essas enfermidades. Mas um dia que Jesus nos arrebatar, nós estaremos livres para sempre dessas enfermidades. Amém, irmãos? Que Deus continue te abençoando. Busque a Deus. Deus pode usar você no dom de cura. Maravilha. Se você, na sua igreja, onde você congrega, se Deus puder te usar com o dom de cura, quantas pessoas vão ser beneficiadas? Quantas famílias vão ser beneficiadas com essa bênção? Por Deus usando você, não para você se gloriar, não para você cobrar, para você ganhar dinheiro, para você sobreviver disso. Nada disso. É para glorificar o nome do Senhor e Deus abençoar a vida das pessoas através de você. Amém. Seguindo, nós temos o dom de operação de maravilha. Para encerrarmos a nossa participação, nós temos dom de operação de maravilha. Este dom realiza obra extraordinária, além do poder humano. O dom de operação de maravilha altera a ordem natural das coisas consideradas impossível e impensável. Nós temos alguns exemplos na Bíblia Sagrada concernente ao dom de maravilha. Os discípulos de Jesus estavam em alto mar, no barco, e Jesus estava dormindo dentro do barco. E em alto mar, de repente veio uma tempestade, o vento soprava ao contrário, as ondas eram altas, e eles lutavam para controlar a situação, e quando eles perderam o controle, que eles não viam que não tinha jeito, que eles iam perder o barco e ia naufragar, eles gritam, o mestre. Jesus desperta do sono e levanta e repreende o vento e manda o mar se acalmar. E o mar houve bonança. Isso é maravilha. Louvado e exaltado o nome do Senhor. Isso é um dom de maravilha. E Ele está à nossa disposição. O Espírito Santo ainda pode nos usar no dom de maravilha. Quantas maravilhas Deus opera através da sua igreja na terra. Louvado e exaltado o nome do Senhor. Distorções nos dons de cura e operação de maravilha. Olha, o cristão não tem autorização divina para determinar, decretar ou exigir a cura dos enfermos. Existe um pensamento, uma linha de pensamento difundida por alguns pregadores, por alguns ensinadores,
que falta conhecimento bíblico ou conhecimento de Deus, eles ensinam que a pessoa tem que determinar, que a pessoa tem que não aceitar certa situação. Isso é errado. Por quê? Nós não temos essa autoridade de determinar que Deus faz alguma coisa. Alguém usa o linguajar assim, não, eu vou colocar Deus na parede porque eu sou fiel nisso, eu sou fiel naquilo, sou fiel naquilo outro, então eu posso exigir. Nada disso. Nós somos pó e cinza, nós somos dependentes da misericórdia de Deus. As maravilhas que Deus opera é pela misericórdia dele na nossa vida. Então esqueça essa palavra, não use essa palavra, eu vou determinar, eu vou decretar, eu vou exigir. Nós não podemos exigir nada, nós não temos direito de exigir nada, nós não temos direito de decretarmos nada, nós somos dependentes de Deus, nós temos que aprender a pedir. E quando nós pedimos a Deus, Ele pode nos conceder e operar maravilha através das nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, que Deus continue te abençoando, te guardando, sustentando na sua presença. Que nesta aula que você está assistindo, Deus possa operar maravilha na sua vida, operar maravilha no seu casamento, na vida dos teus filhos, na vida dos seus familiares, na sua empresa, na sua indústria, no seu comércio, na sua vida secular. O milagre, as maravilhas de Deus possa te alcançar de uma maneira gloriosa, mas nunca use essa palavra, eu vou determinar porque eu sou tal. Não, nós somos pó e cinza. Deus é que é soberano e dono do poder. Ele pode nos usar, mas nós não temos autoridade de exigir nada. Apenas pedir, como filho amado, como amigo de Deus, como servo de Deus, nós podemos pedir. E pela nossa intimidade com Ele, Ele vai nos conceder aquilo que nós queremos. Louvado e exaltado o nome do Senhor. Encerrando a conclusão, Deus pode conceder aos seus servos o dom de fé, o dom de cura e o dom de operação de milagre, mas sempre de acordo com a vontade, com a sua vontade e graça. Lembre-se que os dons de poder contribuem para legitimar a pregação do Evangelho. Infelizmente, há pessoas que querem utilizar essas dádivas para obter lucro financeiro, enriquecimento pessoal. Isso é vergonha o nome de Jesus e mancha a idoneidade da igreja na sociedade. Quem procede dessa forma está suscetível ao juízo de Deus, que virá no tempo próprio. Que nós, a igreja, o povo do Senhor, façamos dos dons de poder para propagar o Evangelho do nosso Senhor e glorificar o nome do Pai, no poder do Espírito Santo. Amém, meu querido? Que se Deus te usar, não use os dons para se se promover. Eu já falei isso. Não use para ganhar dinheiro, para sobreviver disso, porque tem pessoas querendo os dons de Deus para se enriquecer, para achar melhor do que os outros. E nada disso. Os dons não foi para isso. Os dons é para glorificar o nome do Senhor. É para levar o Evangelho, porque o Evangelho é simples, mas é com poder e autoridade. E Deus nos concede, não para nos enriquecermos. Se você ver alguém fazendo isso e não segue o exemplo, aguarda o juízo de Deus. Não precisa murmurar, não precisa criticar, não precisa falar mal de quem faz isso. Apenas aguarda o juízo de Deus. Deus, Ele é conhecedor de todas as coisas. Ele contempla os bons e os maus. Ele sabe quem está usando os dons dele para o bem da obra dele. Mas ele sabe também aqueles que estão usando os dons para o benefício próprio. E na hora certa, Ele trará juízo a essas pessoas. Então que Deus te abençoe, Deus te guarde. Se neste momento você está necessitando de um milagre, Deus possa conceder o milagre que você precisa.
Deus pode enxugar as lágrimas dos seus olhos. Deus possa te calentar o teu choro. Deus pode renovar as suas forças, porque Ele conhece o seu coração, Ele conhece a sua vida e sabe as suas necessidades, em nome de Jesus. Amém.